Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do Poeta aqui no canal Ser Flamengo. Bom, hoje a gente vai falar sobre essa polêmica e esse imbróglio aí envolvendo o Paparazzo. Todo mundo viu, saiu uma matéria no jornal O Dia em que diz que alguns sócios, 81 sócios, assinaram, né, um pedido, né, de abertura de inquérito contra o Paparazzo rubro-negro. E foi uma matéria do Vene Casagrande no jornal O Dia, tá? E só para contextualizar um pouquinho aqui, eu quero mostrar para vocês, na verdade, quais são os processos dentro do clube com relação a uma medida, né, de pedido de punição. Então a gente vai entender um pouco o que pode ocorrer aí com o Paparazzo, tendo ele como exemplo. Eu não vou fazer juízo de valor e nem se está certo ou está errado, mas a gente vai analisar a matéria friamente, olhando aqui o Estatuto e o Regimento Interno. Lembrando que todas as informações aqui estão públicas, né? Tanto a matéria do Vene Casagrande, dando publicidade aos fatos, como o Estatuto do Clube e o Regimento Interno dos poderes do clube, também todos estão no site. Então, nenhum assunto aqui é privado, não tem nada escondido e tudo que eu vou falar aqui já é de conhecimento público. Então, contextualizando aqui, ó, vamos lá. A notícia dada por Paparazzo, de acordo com os sócios, passou a impressão de que o clube vive em meio a problemas políticos e acabou atraindo imensa curiosidade a respeito dos termos de contrato, além de prejudicar a imagem pública de Bandeira de Melo. Todo mundo sabe aí, depois dessa MP editada pelo presidente Jair Bolsonaro, começou essa polêmica, né, com, né, Flamengo tem stream, não tem stream, e aí, contextualizando, o Paparazzo fez uma live, nessa live ele estava com outras pessoas, né, o Pilhado, que é o Thiago Asmado, o canal Pilhado, e mais uma outra pessoa no seu canal. Essa terceira pessoa chegou lá no vídeo do Paparazzo e fez uma acusação grave, né, ao Eduardo Bandeira de Melo, dizendo que ele havia assinado um aditivo no contrato com a Rede Globo, né, o contrato que foi aprovado no Conselho Deliberativo em 2016, né, que passaria a valer de 2019 e vai até 2024, que o Bandeira tinha assinado um aditivo que incluía o stream, né, os direitos de transmissão de stream, né, via stream, e isso não tinha passado pelo Conselho. Isso é um crime de responsabilidade, o Bandeira poderia sofrer uma punição muito forte em cima disso, então isso tudo gerou um burburinho danado nas redes sociais, e até eu mesmo entrei em contato com o presidente Bandeira de Melo, buscando, né, a sua versão dos fatos, e ele se colocou. E até no dia seguinte eu também fui lá na live do Paparazzo, levei aí o posicionamento do presidente Eduardo Bandeira de Melo, numa live também que está aqui no canal, que foi feita já logo no dia com essa informação. Bom, contextualizando isso, depois disso aí, esses 81 sócios entraram, né, com um pedido de abertura de inquérito contra o Paparazzo rubro-negro. E eles foram baseados em quê? Baseados no artigo 52 do Estatuto do Flamengo, tá? E agora a gente vai ver aqui juntos o que diz o artigo 52. Ó, tá aqui, ó. Tornar público assunto de caráter interno que provoque prejuízo de qualquer natureza ao Flamengo. Penalidade. O que o Paparazzo pode sofrer? Suspensão de até 360 dias ou eliminação e, adicionalmente, perda de mandato se membro eleito de qualquer poder. Essa parte não entra para o Paparazzo, então ele pode ser suspenso ou eliminado do quadro social. E aí, agora a gente vai entrar nos desdobramentos. A própria matéria do Vene Casagrande, ela fala aqui que esse pedido de inquérito foi aberto via Conselho Diretor. Quem é o Conselho Diretor? O presidente do Conselho Diretor do Flamengo é o presidente Rodolfo Landim, e quem compõe o Conselho Diretor são os seus vice-presidentes. Eles são os membros do Conselho Diretor do Flamengo. Então eles encaminharam, né, porque o Paparazzo ele não é conselheiro, ele pediu licença, né, pediu para poder sair do conselho, para ter mais liberdade, segundo ele, para poder, né, fazer seu trabalho no seu canal. Então, esse pedido foi feito lá no conselho diretor, tá? Ou seja, presidido
pelo Rodolfo Landim. E agora a gente vai olhar aqui no estatuto a parte, né, o que o conselho diretor, o que o Landim vai fazer a partir de então, tá? Aí vem aqui, do processo disciplinar, o artigo 59, ele fala, tomando conhecimento ou recebendo comunicação de ocorrência de um fato que corresponda a uma infração disciplinar, o presidente do poder, que nesse caso do Paparazzo é o Landim, que é o conselho diretor, designará em 5 dias comissão de inquérito para sua apuração em 60 dias. A comissão, constituída de no mínimo 3 membros, terá o seu presidente indicado no ato de designação. Ou seja, o presidente Rodolfo Landim vai nomear, né, ele vai criar uma comissão temporária, né, que vão ter 3 membros, né, que vai ter 3 membros, e já na hora ali ele já vai designar o presidente, que é quem vai apurar os fatos apresentados por esses sócios, né? Os sócios levaram lá uma peça, né, contendo todas as informações, e dizendo aonde o Paparazzo infringiu o estatuto, etc., e com as provas, né? E aí vem, né, o segundo parágrafo aqui. O associado será notificado para apresentar defesa escrita em 10 dias, podendo requerer produção de provas no mesmo prazo. O número de testemunhas é limitado a 3. Então o Paparazzo vai lá, ou através de um advogado, ou ele mesmo, vai fazer lá a sua defesa por escrito, né? E ele pode apresentar testemunhas, inclusive, tá? E também pode apresentar provas, né, em sua defesa, etc, etc. A notificação conterá o resumo da imputação, o dia e hora designados para a instrução e o nome e qualificação das testemunhas, limitado o seu número a 3. A notificação far-se-á pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento. Se o associado não for encontrado, será notificado por edital afixado na sede durante 20 dias. Então, o Paparazzo, provavelmente eles devem mandar isso aí por e-mail ao Paparazzo. Caso ele não tenha, né, não responda esse e-mail, que provavelmente eles vão pedir para ele dar um recebido ali, eles vão colocar isso fixado lá na sede do clube, tá? E as testemunhas serão intimadas pessoalmente. Aí vem, parágrafo 5º, a prova será produzida perante a comissão de inquérito, podendo qualquer dos seus membros, o associado ou o seu procurador, inquirir as testemunhas. Se o associado estiver presente, será inquirido previamente. Então eles vão perante a comissão apresentar, né, essas provas, as testemunhas, etc, etc. Fim da instrução, a comissão encaminhará em 3 dias as conclusões ao presidente do poder competente para julgamento. Então, a comissão ela chegou, né, analisou as provas dos sócios que pediram a abertura do inquérito, analisaram, né, a defesa, as provas e as testemunhas apresentadas pelo Paparazzo. A comissão ela vai dar o seu parecer. Que parecer? A gente pede a absolvição, a gente pede a punição, a gente pede o arquivamento, às vezes por insuficiência de provas ou alguma coisa nesse sentido. E ela vai pegar esse parecer, independente do que ele for, e vai encaminhar ao presidente do poder competente, que nesse caso, como a gente viu, é o presidente Landim, né, que é o presidente do conselho diretor. Aí vem, recebidas as conclusões da comissão de inquérito, o presidente convocará em 5 dias o poder para proceder ao julgamento, que será realizado no prazo mínimo de 15 e no máximo de 30 dias. Então, o Landim vai lá, vai receber, olhou lá o parecer, e ele vai ter 5 dias para poder fazer essa convocação dos membros lá do conselho diretor para poder realizar né, o julgamento aí no caso aqui do Paparazzo. O poder competente reunir-se-á com o quórum previsto neste estatuto, tá? Na reunião, aí o parágrafo 9, na reunião o presidente dará a palavra sucessivamente ao presidente ou membro da comissão de inquérito, por ele indicado, né? E ao associado o seu procurador pelo tempo de 15 minutos para cada um. Ou seja, a comissão de inquérito vai lá apresentar seu parecer nessa reunião do conselho diretor e o Paparazzo ou a pessoa que ele designar para sua defesa também vai falar nessa reunião de julgamento. Cada um vai ter 15 minutos no máximo, né? E aí é critério, claro, do presidente. E aí, findou os debates, o órgão vai deliberar por maioria de votos, né? Então, se o conselho, estou dando aqui, jogando por alto, ou seja, metade mais um, né? Tendo metade mais um, independente da decisão que for tomada ali, se for pela punição, pelo arquivamento, etc, etc, passou a decisão, tá? O conselho diretor tomou lá
a sua decisão, certo? Tomou a sua decisão e o paparazzo, né, ou foi absolvido, ou foi inocentado, alguma coisa nesse sentido do que o conselho decidir. O que pode ocorrer? Esses sócios que entraram, né, com esse pedido, se eles não se julgarem satisfeitos, eles podem recorrer dessa decisão, tá? Eles podem recorrer e eles vão recorrer a quem? Quem verifica, tá? No caso, as decisões do conselho diretor é o conselho de administração, tá? Que é um outro poder. Então ele vai analisar e julgar esse recurso. Então se eles, né, se os sócios, né, que fizeram esse pedido, que pediram abertura de inquérito, recorrerem, eles vão recorrer ao conselho de administração. Uma das coisas que saiu esses dias, né, logo após essa notícia, foi que, né, 125 sócios, 121, não lembro agora, acho que são 125 sócios, fizeram um abaixo-assinado, né, em apoio ao paparazzo rubro-negro. Isso tem algum efeito estatutário? Não, nenhum, não tem nenhum efeito estatutário. Isso não vai, pelo menos, né, não deve, né, ser considerado para mais ou para menos, tanto para a comissão como para o conselho diretor. Isso estatutariamente não tem qualquer, vamos dizer assim, efeito, né? Tem efeito demonstra que ele tem o apoio perante ao público, perante os sócios, mas estatutariamente para o processo, né, vamos dizer assim, de julgamento, não tem qualquer efeito, correto? E aí o que acontece, tá? A gente vai analisar aqui juntos também o processo ali no Conselho de Administração. Então, lá no regimento interno, ele fala o seguinte no artigo 51, dos recursos e das revisões. O artigo 51, os recursos das decisões do Conselho Diretor que acarretarem aplicação de penalidade, que é esse o caso, serão interpostos no prazo de 15 dias contados do julgamento. Então, como eu falei, tendo a decisão do Conselho Diretor, não satisfeito lá o grupo que fez o seu pedido, a partir do momento em que eles fazem, né, recorrem, então o Conselho Diretor vai ter 15 dias a contar da data do julgamento. Se o sócio ou procurador não estiver presente, o julgamento, o prazo contar-se-á da notificação. A notificação far-se-á pessoalmente, a mesma coisa lá do Conselho Diretor. E aí é quase a mesma coisa, tá? Ao receber o recurso, o presidente do Conselho vai nomear também uma comissão provisória disciplinar, né, feita por 3 membros, igualzinho lá do Conselho Diretor, que serão indicados lá pelo presidente. E aí vai ter, né, o presidente, o relator e o revisor, e fixado o prazo de 15 dias para dar o seu parecer. Eles têm 15 dias para poder analisar todas as provas de um lado, né, de quem acusa, de quem se defende, para poder dar um parecer. Finalizando a mesma coisa, eles vão encaminhar ao presidente do Conselho de Administração, tá? Caso não haja, aí tem uma diferença, caso não haja uma unanimidade nos votos, né, são 3 membros, então, teve 2-1, dependendo do resultado, o voto, né, discordante, ele será encaminhado em separado. Então, ou seja, o cara vai ter que justificar o porquê que ele votou diferente dos demais membros da comissão provisória ali, que vai, né, a comissão disciplinar, que vai analisar o caso de penalidade. Aí, recebido o parecer, o presidente do conselho vai convocar, tá, na forma do artigo 27 do regimento interno, o conselho de administração para poder fazer o julgamento, tá? Na reunião, o presidente vai dar a palavra ao relator da comissão e ao recorrente, ao seu procurador, tá? No caso, ou seja, a pessoa que recorreu, o grupo, né, que vai ter um representante, e aí ele vai ter 15 minutos, prorrogável por mais 15, a critério aí do presidente. E aí, a votação, tá? Aí acabou a discussão lá, o debate, defende e vai aqui, vai ali, o conselho vai deliberar também por maioria de votos, tá? O voto é secreto, tá? E aí também é por maioria, né? Metade, né? E mais um, tá?
E aí, depois, né, disso, aplica-se aí os pedidos de revisão, procedimentos previstos para os recursos. O pedido de revisão, né, ou seja, de revisão do inquérito, né, pode ser apresentado em até 6 meses, tá? Teve lá a punição e aí você quer pedir uma revisão, tá? Então, começa a contar a partir do momento da notificação da penalidade, né? Então, e aí o pedido também de eliminação só pode ser requerido decorrido 360 dias, ou seja, quase um ano da data da decisão final que aplicou a penalidade. E só pode ser apresentado até 6 meses depois desse prazo, né? Ou seja, um pedido de revisão. Então, se ele foi simplesmente punido por, sei lá, um ano do clube, ele tem 6 meses para poder pedir essa revisão. Se ele foi eliminado, ele tem ali 360 dias, após 360 dias ele pode fazer um pedido de revisão e tem mais 6 meses, né, que é o prazo final para poder pedir a revisão. Lembrando que a eliminação é 10 anos, tá? Você pode ficar 10 anos longe do quadro social do clube, ou seja, não pode entrar nas dependências da Gávea. E aí, independente do que ele tiver, no caso do Paparazzo, por exemplo, se ele for eliminado, mas o Paparazzo é jornalista, ele precisa ir a uma coletiva, não pode entrar dentro do clube durante o período de punição, ok? E aí, o que acontece? Acabou, Túlio? Bom, teve um caso que deu uma jurisprudência para não acabar. Eu até fui buscar algumas explicações e foi me dito o seguinte, que em tese, né, só há um duplo grau de jurisdição, tá? Isso dentro lá do Estatuto do Flamengo, ou seja, você é julgado pelo COD, pelo Conselho Diretor, e o segundo grau, né, ou seja, quando alguém recorre, quando há um recurso, é o Conselho de Administração, tá? Sendo que a gente teve um caso que todo mundo deve lembrar que foi do Kleber Leite, né? Que o Kleber Leite, vamos lá, houve um pedido por Kleber Leite, ele foi julgado por um conselho, recorreram para o Conselho de Administração, e aí, o que acontece? No nosso estatuto diz que o Conselho Deliberativo, ele analisa os recursos, né? E revisa também as decisões do Conselho de Administração, tá? E aí, nesse caso do Kleber Leite, isso gerou um enorme debate na época de que aquilo não era estatutário, de que aquilo seria ilegal de alguma forma. Eles levaram, tá, para o Conselho Deliberativo. Ou seja, o grupo que entrou na época contra o Kleber Leite, não satisfeito que o Kleber Leite tinha sido absolvido, se eu não me engano, no Conselho de Administração, recorreu daquela decisão para o Conselho Deliberativo. Ou seja, ele criou um triplo grau de jurisdição, tá? E isso abriu uma jurisprudência, abriu um precedente. Por exemplo, se esse grupo, né, teve a decisão no Conselho de Administração e não satisfeito, eles forem apresentar um recurso e recorrer para o Conselho Deliberativo para poder fazer uma revisão, né, um novo julgamento em cima dessa decisão do Conselho de Administração, você tem o caso do Kleber Leite como uma jurisprudência para essa decisão, ou seja, para um terceiro grau. Como diz o regimento interno, tá? Que foi até aquele caso que eu falei aqui do Kleber Leite que criou uma jurisprudência, o regimento interno do Conselho Deliberativo diz que ele julga, em última instância, os recursos das decisões do Conselho de Administração. E aí criou aquela triplo grau, né, de jurisdição dentro do Flamengo. Isso pode acontecer no caso do Paparazzo? Pode acontecer no caso do Paparazzo também. Aconteceu com o Kleber Leite, pode acontecer com ele, né, tendo aquele caso do Kleber Leite como uma jurisprudência, tá? Então, assim, no artigo 52 aqui do regimento interno do Conselho Deliberativo, a gente vê que, tomando conhecimento, né, do recebimento da ocorrência de um fato, né, que corresponda a uma infração disciplinar, o presidente do conselho vai designar em 5 dias uma comissão provisória de inquérito, igualzinho lá dos outros, tanto do conselho de administração como do conselho diretor, tá? E aí, para apuração, tem 60 dias para poder apurar. O presidente do conselho, como nos outros, pode suspender também liminarmente, que eu acho que no caso aqui do Gabriel, do Paparazzo, não cabe, né? Porque suspender ele liminarmente. E aí, o presidente da comissão provisória de inquérito assegurará nos trabalhos o sigilo necessário à elucidação do fato. Então, ou seja, isso não pode ser publicizado, tá?
O inquérito será iniciado com a narração do fato, com todas as suas circunstâncias e a nomeação das testemunhas devidamente qualificadas. O sócio será notificado para apresentar defesa escrita em 10 dias, podendo requerer produção de provas no mesmo prazo. O número de testemunhas é limitado a 3, mesma coisa dos outros poderes. A intimação, mesma coisa, far-se-á por correspondência com aviso de recebimento, né? E se o sócio for encontrado, será notificado. Se o sócio não for encontrado, mesma coisa por um edital afixado na sede do clube durante 20 dias. As testemunhas serão intimadas pessoalmente. A prova será produzida perante a comissão provisória de inquérito, podendo qualquer dos seus membros, o sócio ou seu procurador, inquirir as testemunhas através do presidente da comissão. As testemunhas podem ser ouvidas se ele tiver um representante ali, um advogado, algo que seja, ele vai lá e vai fazer perguntas às testemunhas. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado pelo membro da comissão provisória de inquérito e pelo depoente. Fim da instrução, a comissão encaminhará em 3 dias a conclusão ao presidente do conselho para julgamento, tá? E aí a mesma coisa. Depois de 3 dias, né, que tiver toda essa apresentação lá na comissão, ela vai encaminhar o seu parecer para o presidente do Conselho Deliberativo. E aí a mesma coisa, não tendo unanimidade, o voto discordante será encaminhado em separado lá com o seu justificativo, porque ele está discordando dos demais membros da comissão. Tá? Recebida a conclusão da comissão provisória, o presidente vai convocar em até 5 dias o conselho para uma reunião específica, né? Ou seja, a única pauta do dia vai ser esse julgamento, né? Que será realizado num prazo máximo de 15 dias, né? A partir ali da convocação, ou 30, tá? Então, pauta única, não tem outro assunto, o julgamento. Na reunião, né, o presidente vai dar a palavra, né, em discussão da matéria sucessivamente ao relator da comissão, como lá no Conselho de Administração, né, da comissão provisória, ou ao seu presidente, e ao sócio e ao seu procurador, né? Eles vão lá fazer a palavra nessa reunião, né, 15 minutos, mas prorrogáveis por mais 15, mesma coisa lá do Conselho de Administração. Fim dada a discussão, acabou lá o debate, fala a favor, fala contra, ou todo mundo fala a favor, o Conselho vai demandar, né, por maioria em votação secreta, tá? E aí é aquilo, mesma coisa, né? 50 mais 1, ou seja, vai ter lá o quórum, né, exigido lá da reunião, e mais 1, tendo esse número aí, o cara tá a decisão sendo para punir ou para não punir, para arquivar ou alguma coisa nesse sentido. No julgamento do presidente de poder, tá? O quórum que é exigido é de 1/3 dos seus membros. Então, não entra no caso do Paparazzo. Ele fosse presidente de poder, tipo presidente do Conselho Deliberativo, presidente do Flamengo, teria que ter ali 1/3 dos membros, tá? Nas reuniões de julgamento, os conselheiros não poderão fazer uso da palavra, ou seja, não tem outros tipos de explanação, né, ali nessa reunião, né? Ou seja, só é aberto lá para o membro da comissão provisória, né, para o relator, para o presidente e para o sócio que estiver sendo, vamos dizer assim, um réu nesse julgamento, tá? Agora, uma coisa que eu queria comentar aqui desse caso é o seguinte, que ele abre um precedente. Por exemplo, eu vou explicar o que aconteceu comigo. Eu fui entrevistar um candidato a presidente numa das eleições do Flamengo, e aí talvez sendo um pouco diferente ali do caso do Paparazzo, mas abre esse precedente. Eu estou ali entrevistando o cara, fazendo diversas perguntas sobre, né, as suas ideias, né, o seu plano de governo ali para o clube, e uma hora esse candidato pegou e ameaçou um outro candidato, certo? Ameaçou de agredir, de morte, né, etc, 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 tá? Eu poderia ser enquadrado ali no caso? Não, né? Não poderia ser enquadrado, que é um caso mais ou menos parecido. Ou, de repente, eu posso estar entrevistando sei lá, um conselheiro do Flamengo, um sócio do Flamengo, e de repente esse cara, no meio de uma entrevista, de uma live ou uma entrevista gravada, e ele chegar e falar, e eu der a publicidade utilizando, né, o meu espaço, né, como meio para essa informação, será que eu devo ser publicado assim? E aí vai lembrar que eu não assisti essa live do Paparazzo, assisti um trecho dessa pessoa falando, que parece que é sócia, mas não foi, até onde eu sei, foi pedido alguma abertura de inquérito contra essa pessoa, que foi a que realmente falou,
não assisti a live do Paparazzo, então, e nem vi a peça também lá com o pedido. Então, assim, eu estou analisando em cima do que foi publicado dentro da experiência das coisas que eu já vi ocorrer no Flamengo. Então é isso, o processo é esse, né? Eu não estou fazendo aqui juízo de valor, não conversei lá com o pessoal que entrou, né, os 81, né, que entraram com esse pedido de inquérito aí contra o Paparazzo, e a questão vai ser analisada pelo conselho diretor, e caso aí tenha recurso, isso vai aos outros poderes. E assim, de qualquer forma, a coisa que eu acredito, acho que dificilmente o Paparazzo vai ser punido. Não acredito que seja, por exemplo, se for punido com uma eliminação, acho que até assim, seria uma pena muito pesada se fosse o caso. E no caso dele, o ideal seria, tá? Seria que fosse arquivado esse pedido de abertura de inquérito contra ele. Seria o melhor dos casos, que, como eu falei, indo para os outros poderes, né? Você vai aumentando, né? O conselho de administração é maior do que o conselho diretor, e o conselho deliberativo é muito maior, né? Do que o conselho de administração. E aí você vai sempre dando chance com que seja punido e que isso vire, sim, vamos dizer assim, um julgamento político, tá? Por mais que o Paparazzo faça lá o trabalho dele de jornalista, de influenciador, de mídia, etc, etc, acaba virando um julgamento político, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtirem isso aí, posso fazer um vídeo aí com o processo da questão da votação lá do patrocínio, né? Como que ocorrem os processos lá até ser votado no Conselho Deliberativo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, deixe o dislike e comente aí embaixo aí se acha que o Paparazzo deve ser punido, não deve, o que deve ocorrer dentro dos poderes, desse julgamento aí em que o Paparazzo vai passar. E é a primeira vez que uma mídia, né, independente, em que um jornalista independente, uma mídia rubro-negra, passa por um caso, tá? E como eu falei, aqui eu não estou fazendo julgamento se o Paparazzo está certo, se está errado, porque eu não tomei conhecimento da petição inicial, não assisti a sua live, então não estou fazendo juízo de valor entre se ele fez certo, se ele fez errado, se os sócios estão certos, se estão errados. Eu sei que eles estão no direito deles, isso é fato, isso é de direito deles, como de qualquer um sócio questionar quem quer que seja, principalmente os presidentes de poder. Valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras, e até o próximo vídeo.